Boa tarde, tudo bem? Esse tapete seu chama muita atenção. Tem que seguir o padrão dos vizinhos, ó. Só o seu diferente. Bom dia do Carmo. Ai, aquele seu menino chora, hein? Como chora? É que ele tem 16 dias, é Por que não recém-nascido. coloca um algodão na boca dele pra abafar? Que Ou isso? faz um isolamento acústico no quarto? Atrapalha. Tá, vou anotar a ideia. Deixa eu te falar. Oi. Você tá colocando roupa pra estender na varanda. É Eu por fui causa olhar do o prédio frio. de fora. Aí. Fica tão feio. Aham. Uma Tá. poluição visual. Hoje, meio-dia, foi o que você fez na panela de pressão que ficou uns 20 minutos chiando? Foi feijão mesmo no almoço. Aquela chiadeira, o barulho entra na minha cabeça. Aqui, um dia desses, anteontem, era mais de 22 horas, você deu descarga umas 3 ou 4 vezes. Me acordou uma bagunça.